Bem-vindos a mais um ReinoCast. Hoje eu estou recebendo aqui dois convidados para lá de especiais para falarmos um pouquinho sobre a igreja, mais precisamente sobre a história da igreja. Está aqui conosco o pastor Jude Clay e o pastor Leandro, e eles vão estar conversando um pouquinho conosco sobre a história da igreja. Eu vou pedir que eles se apresentem aqui melhor para vocês, falem um pouquinho dos seus ministérios para que vocês possam conhecer melhor. Tanto o pastor Jude Clay como o pastor Leandro estão participando conosco aqui em Balneário Camboriú da Conferência da Palavra. Eles são preletores convidados aqui da nossa conferência, ilustres convidados, e nós convidamos eles para participarem desse simples aqui, mas não pouco poderoso podcast, que vai ser muito poderoso, para falarmos um pouquinho sobre a história da igreja. Pastor Jude Clay, quer começar falando um pouquinho do seu ministério, para que a nossa audiência possa te conhecer melhor? Obrigado, pastor Eduardo, pelo privilégio de estar aqui com você, com a sua audiência, para tratar esse assunto que, para mim, é muito caro, muito precioso. Eu sou professor de História da igreja e é sempre uma alegria poder partilhar um pouco sobre esse assunto, no contexto que estamos aí na Conferência da Palavra. Meu nome é Jude Clay Santos, eu sou pastor da Igreja Batista do Jardim Botânico, onde eu sirvo atualmente. Sou pastor há 22 anos, casado com a Cláudia, minha companheira há 28 anos, e pai do Leonardo, de 21 anos de idade. Também sirvo na Pronobis Editora, que é um ministério, e estamos aí buscando servir o Senhor de norte a sul do Brasil, sempre quando convidado e é possível, buscando servir esse país continental, levando a palavra e levando encorajamento aos irmãos. Jardim Botânico, Rio de Janeiro. Jardim Botânico, Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, apesar dos pesares, o Rio continua lindo. O senhor é carioca, pastor? Eu sou baiano. Baiano. Adotado pelo Rio desde 1996. Eu sou baiano/carioca. Que benção. Pastor Leandro. Prazer, pastor. Sou o pastor Leandro Peixoto, 52 anos, Olha casado aí. há 28 anos. Pastor há 28 anos. Tenho um casal de filhos. Meu mais velho tem 22. Minha caçula, a Isabela, Samuel, 22, Isabela, 20. Eu pastoreio a Segunda Igreja Batista em Goiânia. Segunda Igreja Batista em Goiânia. Você morou lá, né? Morei lá em Goiânia. Tive 2 anos lá em Goiânia. Terra boa, terra do piqui, comida boa. Eu sou, na verdade, mineiro, né? De origem. Sotaque não nega. E o mineiro e o goiano, eles têm uma cultura culinária bem parecida. Então, sempre que eu vou para Goiânia, eu meio que me sinto em casa com a comida, sabe? Os mineiros também gostam muito de comer piqui. A gente gosta muito de comer piqui. Pamonha. Então, Goiânia é um lugar. Pamonha. Aliás, eu Tem aprendi pamonharia em Balneário Camboriú, não? Não tem, eu nunca vi. Mas eu aprendi a comer pamonha desde criança, né? Fazer a pamonha junto com minhas tias, eu fazia junto, pegava ali a palha. Isso não era só comer a pamonha, né? O ritual de fazer a pamonha era um ritual para os mineiros, né? Os mineiros gostam muito. Pamonha com queijo. Mineiro sempre inventa. Tem pamonha de sal, pamonha doce. Eu sempre fui fã dessa culinária mineira. Gente, nós vamos falar um pouquinho, então, sobre a história da igreja. Os pastores estão aqui participando da Conferência da Palavra, mas são 2 professores, ensinadores, estão dedicados à formação, ao ensino, à educação teológica, cristã, e nós queríamos aprender um pouquinho mais e ouvir um pouquinho mais sobre a história da igreja. Acho que o pastor Jude Clay pode começar dando para a gente esse panorama, pano de fundo aí, para que a gente tenha um ponto de partida para a gente começar a conversar sobre esse assunto. Antes de tudo, é preciso dizer que estudar a história da igreja não é um hobby. Não é um assunto que deveria ter a atenção apenas de alguns, mas todo cristão deveria ter, no mínimo, uma visão panorâmica sobre o cristianismo, sobre a fé cristã, sobre a história da igreja. No entanto, o que a gente percebe é que, a grosso modo, uma parte significativa dos cristãos tem um conhecimento muito vago, limitado, caricato e, por vezes, até errado da história da sua própria fé. E isso tem sérias implicações. Esse não é um problema apenas da igreja, esse é um problema mais amplo, um problema cultural. O
brasileiro, via de regra, não tem muito apreço pela história. Não é? Pedro Lessa dizia que o Brasil é o país no qual, a cada 15 anos, se esquece o que aconteceu nos últimos 15 anos. Né? Então, essa é uma memória muito curta. Verdade. Isso, em alguma medida, afeta a própria igreja. Né? Há um autor chamado Samuel Vieira, um brasileiro, em que ele escreveu um livro há muitos anos chamado O Neognosticismo Contra-Ataca. E a tese do Samuel é que o gnosticismo está presente na atual conjuntura. Ele se manifesta por 4 desprezos. Desprezo pelo corpo, desprezo pelo sexo, desprezo pela política e desprezo pela história. Curioso, né? Uhum. E o que acontece? Há um desprezo pela história. Se alguém perguntasse quem é José Bonifácio, o pai da independência, o brasileiro não sabe quem é o pai da independência, né? Dom Pedro II, os grandes heróis nacionais. E isso tem implicações para a igreja. Então, eu acho que toda igreja, por isso eu quero parabenizá-lo pelo podcast sobre esse tema, deveria oferecer cursos, oferecer canais através dos quais os cristãos pudessem ter uma visão mais panorâmica. Hoje já se tem muito bons materiais, bons livros, inclusive bons recursos no YouTube, onde você pode sentar e ter uma aula panorâmica. E a gente vai perceber que, volto a dizer, não é apenas uma questão de obter informação, isso vai ter implicações práticas. A gente olha para a história, entre outras coisas, para honrar os nossos pais na fé, aqueles que nos antecederam, aprender com seus acertos e com seus desacertos. E a história também nos encoraja a ter tranquilidade, porque há um Senhor da história que governa tudo. Por vezes, na conjuntura que a gente está vivendo, né, tantas tensões políticas, problemas geopolíticos, conflitos, a história nos ensina que o Senhor reina. Amém. Então, ele governa todas as coisas. Então, a providência acaba se manifestando na história. Então, estudar a fé cristã, a história do cristianismo, tem muitas vantagens. Então, eu quero recomendar a fazer isso. Em linhas gerais, só para fechar, a gente tem pelo menos 5 blocos quando a gente vai pensar na história do cristianismo, né? Chamada Igreja Antiga, que vai no período até o final do IV século. Período medieval, que é um período mais amplo de 1000 anos, que vai do V século até o 15º. O período da Reforma Protestante, que é um período mais amplo, Reforma e pós-Reforma, que já entra no período moderno. E a Igreja Contemporânea. Então, você tem 4 ou 5 grandes blocos. E aí você tem que fazer um panorama geral, transitar por esses períodos. Um tempo em que a igreja floresceu, por vezes declinou, há muitas luzes, há também sombras. Então, a história não pode ser higienizada, romanceada. A história é o relato dos fatos. Então, quanto mais acesso às fontes, você consegue fazer um panorama geral e aprender, volto a dizer, com seus acertos e com seus desacertos. Então, via de regra, a gente tem pelo menos 2000 anos de história para aprender bastante coisa que Deus fez por meio da sua bondade. O senhor Calpernobis, e com esse ministério, né, de publicar literatura cristã, talvez tenha mais acesso à informação. Nós temos suficiente literatura no meio cristão evangélico para um ensino assim mais completo e aprofundado da história da igreja? Ou nós temos que recorrer à literatura católica ou de outras tradições cristãs? Então, no Brasil, nós já temos alguns bons livros. O clássico, né? Um autor chamado Justo González, um cubano, estabelecido nos Estados Unidos há muitos anos. A Edições Vida Nova, do saudoso pastor Russell Shedd, publicou 10 volumes. É chamado História do Cristianismo Ilustrado. Hoje esse material foi reeditado, são 2 volumes. É um bom começo, você tem um panorama. Então, ele dividiu a história do cristianismo em 10 grandes blocos, né? A Era dos Mártires e tal, a Era dos Pensadores, a Era da Razão, enfim. É uma boa introdução. Depois disso foram lançados vários outros livros mais técnicos, livros mais profundos, panorâmicos. A Shedd Publicações publicou História da Igreja ao Alcance de Todos, é um único volume que dá um panorama. Tem um baita livro do Franklin Ferreira, reitor do seminário onde dou aula, Seminário Martin Butzer. O Frank escreveu um livro que é um ponto da história, cada capítulo, bem sintético. E ao final do livro, interessante, você tem uma relação de livros para aprofundar o tema e uma relação de filmes
Uau. sobre aquilo. É fantástico. O indivíduo pode, no final de semana, eu vou assistir um filme sobre aquele tema que foi abordado. Então, assim, nós temos bastante recurso. Quando você fala de tradição católica, veja, o período patrístico, né, aquele período que vai até o 7º século, período dos pais da igreja, há muito material, fonte primária, que é interessante tanto para protestantes quanto para católicos, né, que fé é comum. Aquele período dos grandes concílios ecumênicos e tudo mais. Então, tem bastante material. Isso nós estamos na Igreja Antiga. A Igreja Antiga, naquela primeira fase. Ou seja, o que se produziu de conhecimento da Igreja Antiga ali é meio comum a todas as tradições cristãs. Por exemplo, vamos pegar um tema do pensamento teológico, da tradição cristã, Trindade. Católicos, protestantes e ortodoxos estão de mãos dadas nesse ponto. Nós somos monoteístas trinitários. Nós cremos no único Deus que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito. Essa doutrina sistemática está presente na teologia bíblica, não é? Ela foi sistematizada no decurso do tempo. Grandes pensadores, né? Agostinho de Hipona, por exemplo, gastou 14 anos pensando e refletindo para escrever o livro sobre Trindade. Então, quando nós estudamos a história do dogma cristão, da sedimentação das doutrinas da fé, a gente passa por essa interseção entre teologia bíblica, teologia sistemática, teologia histórica. Então, essas doutrinas estão ancoradas nas Escrituras e, volto a dizer, elas são consensuais nessas tradições cristãs. Então, mesmo um livro sendo, por assim dizer, de tradição católica sobre Trindade, o protestante pode ler com relativa tranquilidade, porque é consensual que nós cremos sobre esse assunto. As divergências vão em outro campo, no campo soteriológico, no campo eclesial. Esses debates são mais próximos lá do século XVI, onde tem o advento da Reforma Protestante. Uau, que poderoso. E a igreja, então, nós partimos da leitura da igreja inicial a partir de quando? Há uma frase que diz assim, o túmulo vazio é a certidão de nascimento da igreja. A igreja começa... O túmulo vazio é a certidão de nascimento da igreja. Começa com Cristo ressurreto. Então, nós temos uma promessa, a promessa de Deus de enviar o Redentor. Paulo diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para nos resgatar da perversidade desse mundo. Então, Cristo vem, e nós temos o advento. Havia uma grande expectativa em relação à vinda de Jesus, o Redentor. Ele exerce seu ministério, e o ministério de Jesus, o ápice dele é morte e ressurreição. Então, Cristo é visto por muitas testemunhas, inclusive, diz Paulo, de uma só vez, por mais de 500 testemunhas. Ele é assunto aos céus e deixa a igreja com a sua missão, a missão de levar adiante a tocha do Evangelho. Ele falou, não vou deixar vocês órfãos. Enviarei o meu Espírito. Aguardem. E o Espírito vem sobre a igreja. Então, aquela igreja acuada, pequena, minoritária, recebe o poder do Espírito e passa a testemunhar do Evangelho. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E o que é impressionante é que na área de apologética cristã, a igreja, por si, é um atestado da existência divina. Porque a igreja é uma impossibilidade. A fé cristã, esse cristianismo global, ele seria impossível se não fosse o poder de Deus. Quem eram os primeiros cristãos? Gente simples, sem poder político, sem força econômica, no subúrbio do mundo, na empoeirada terra dos judeus, contra uma máquina poderosíssima que era o Império Romano, e em menos de 30 anos, a fé cristã que nasce no fim do mundo já está dentro da casa do imperador. Quando Paulo escreveu aos Colossenses, Paulo disse assim, os da casa de César te saúdam. Já havia cristãos dentro do império. Filipenses. E aí o que é curioso notar, há um autor também muito capaz, que ele vai dizer o seguinte, que ao final do 4º século, ao início do 4º século, né, quando tem o Edito de Tolerância, emitido por Constantino, 10% do império já era cristão. No primeiro século, segundo e terceiro, houve uma escalada do crescimento da fé cristã. Então vamos pensar, início do século IV, 325, primeiro concílio ecumênico, antes do concílio ecumênico, havia 60 milhões de pessoas no Império Romano. 60 milhões. Hoje parece pouco, né? Mas era um número impressionante. 6 milhões de pessoas tinham se convertido à fé cristã, numa época em que ser cristão era perigoso. Era uma fé marginal, professar que Jesus Cristo era o Senhor. Então, ou seja,
o crescimento da igreja, a despeito de todas as dificuldades pelas quais passou, as perseguições e tudo mais, apontavam para isso. Era uma obra de Deus. Ninguém podia deter o avanço do evangelho. Não havia agências missionárias, não havia recursos como nós temos hoje para uma comunicação em massa. O que aconteceu ali? Todo cristão era um missionário que anunciava ao outro a história da sua própria conversão. Então, a igreja cresceu exponencialmente. Havia os pregadores a quem Deus chamava para um ministério ostensivo de pregação, mas cada cristão era um missionário. Então, a igreja cresceu exponencialmente. Então, nesse processo todo, muitas coisas aconteceram. As perseguições, as heresias que estavam penetrando, o conflito dentro da própria comunidade de fé, a organização das igrejas, o plano de ação para avançar com esse evangelho, enfim. Há muitas coisas que a gente pode aprender nesse período da chamada igreja antiga. Um período muito rico, né? O Tertuliano dizia que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais perseguia a igreja, mais ela floresceu, mais ela cresceu. Depois veio essa relação entre igreja e Estado, e aí surgiram outros problemas que se então, Constantino, ele... É isso que eu ia perguntar para ele, pedir para ele explicar um pouquinho. Constantino, ele é vilão ou ele é herói? Porque muitos vão dizer ele isso. Assina um tratado de tolerância com a fé cristã? O que ocorre é o seguinte, essa pergunta que o pastor Leandro está fazendo... Se me permite só uma parte para tentar direcionar a sua resposta, para onde eu quero chegar. Muita gente diz que a igreja antes de Constantino, a igreja sem templo, a igreja... Né, aí é com Constantino que nasce templo, que nasce a religião. Há mais ou menos algo nesse sentido sendo dito. Então, qual foi mesmo o papel de Constantino nesse período? Ele é herói ou ele é vilão? Ele é as duas coisas, eu diria. O ponto é o seguinte, Constantino é um habilidoso general. O pai dele tinha sido, né? Porque o que acontece? O Império Romano, isso é um ponto importante também, para você entender um pouco sobre a gênese do cristianismo e como ele avançou, você tem que conhecer um pouquinho também sobre a história romana. Então, houve um momento em que os romanos, eles dividiram a administração do Império. O Império cresceu substancialmente. E Oriente e Ocidente. Oriente e Ocidente. A questão, havia 2 imperadores e abaixo de 2 Césares. O governo de tetrarca, 4 homens no comando. Aquilo gerou uma treta. A tetrarquia gerou uma treta. Houve conflitos, né? Em algum momento, havia uma batalha entre Constantino e Licínio. Constantino disse ter visto um sinal, o sinal das 2 primeiras letras do nome de Cristo e a voz, sob esse signo vencerás. Então, ele bota nos estandartes do seu exército e ele vence o seu inimigo na famosa batalha da ponte Milvia. Então, ele vê aquilo como um sinal da graça de Deus. E ele emite o edito de tolerância. Ele não tornou o cristianismo a religião oficial do Império. Ele dá o edito de tolerância. Não está proibido perseguir cristãos. E todo mundo pensa que foi Constantino que tornou o cristianismo a religião oficial do Império. Isso aconteceu depois com um homem chamado Teodósio I, no ano 381. Então, mas Constantino favoreceu a igreja. Então, inclusive, há um dado que é o seguinte, 10% do Império estava convertido enquanto havia perseguição. 10%. Isso no ano 313, quando foi emitido o edito de tolerância. Logo depois, esse número já passou para mais da metade. É ali que você vai ter, inicialmente, é o que dizem muitos estudiosos, o fenômeno do cristianismo nominal. Porque até então, quem ia cometer a loucura de se apresentar como cristão para ter bens confiscados, perigo de perseguição, de morte? Sim. Então, houve lá, eu vou me tornar cristão porque é religião do império, Então, houve esse perigo de você ter agora alguém que não tinha uma experiência de conversão, de novo nascimento, mas se dizia cristão. Mas porque era bacana ser cristão e tal, aí... Houve benesses, né? A igreja começou a receber algum tipo de benefício estatal, propriedades para construção, isenção de impostos e tal. Ou seja, então aqui eu acho que está o primeiro grande lição da história. Mais interesse político do que eclesiástico ou as duas coisas juntas? E qual que é a grande lição, pastor? Eu acho que a primeira grande lição é isso. Por isso que eu estou tentando puxar dele essa história de vilão e herói. A igreja em Atos dos Apóstolos, ela vai, o combustível para a igreja sair de Jerusalém
e cumprir o ide de Jesus, Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, É a perseguição. é a perseguição. A perseguição vai levando eles. A perseguição levou Paulo aos confins da terra. A perseguição, Atos 8. a perseguição levou Paulo diante de César. Eu apelo a César. Percebe? Ok. Constantino, eu queria ouvir se é nesse sentido que ele é o vilão. Constantino traz, digamos, esse conforto. E para mim, portanto, é a primeira grande lição. A igreja vivendo sob conforto, Quando você Paulo vai ter, apela a você vai César, ter um, ele estava correndo um risco grande, né? O César da época de Paulo ainda não era um César que tolerava. mas Falando no 64, era Nero. era Nero. Mas como ele é cidadão romano, ele tinha esse recurso. Mas ele só faz esse apelo porque ele quer chegar a César. Se ele ficasse ali onde estava, na mão dos judeus, eles matariam ele. E o grande plano dele era Roma, Espanha, etc. Então, Então, desculpe também, não apenas o plano dele, era o plano de Cristo. Porque Exato. Cristo aparece para ele na prisão e diz sim, assim, você vai ser... coragem. Da Isso. mesma maneira como você deu testemunho de mim aqui, você Isso. dará em Roma. E ela Então, apela a César. o plano era esse. Era esse. Aí Constantino, ele vai dar essa